Irmãos, convido-vos mais uma vez para abrirem as vossas Bíblias no livro de Hebreus. Nós temos pregado algumas mensagens na carta aos Hebreus, que está no Novo Testamento, e estamos a aproximar do fim, mas estamos ainda no capítulo 12 de Hebreus. Da última vez que vos falei sobre o livro de Hebreus, e que foi no domingo passado, falámos nessa mensagem que trouxemos à igreja, que Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas debilidades e Deus quer erguer-nos. E que nós devemos realmente, confiando no Senhor e no seu poder, levantar e andar, caminhar, erguer-nos, porque é Ele a nossa força. Ele está pronto para nos ajudar. Ele até nos deu algo que é tão importante para a vida espiritual como a oração e como a sua palavra, que é a própria igreja, onde nós nos devemos ajudar uns aos outros, onde nós nos devemos apoiar e suportar uns aos outros, perdoando as ofensas, mas também exortando e animando na fé. Esta mensagem que nos apela, e a palavra de Deus assim ensina, que nós devemos ser fortes, esperançosos, não perder a esperança, porque o Senhor está conosco, o Senhor perdoa, o Senhor é longânimo para conosco, não nos deve também levar ao desleixo, não nos deve levar para aquela ideia de que o Senhor perdoa, os irmãos perdoam, todos nos ajudam e agora se cair, cai porque alguém me há de levantar, não é? Não, nós temos que ter cuidado na nossa vida. A Bíblia diz-nos que nós somos salvos pela graça. E a graça, como temos repetido aqui várias vezes, é um favorecimento, é um favor que nós não merecemos. É algo que Deus nos dá sem nós termos de fazer alguma coisa, pagar seja o que for, porque Deus dá de graça. Em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8 e 9, é-nos dito que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é alguma coisa que nos é dada. O perdão dos nossos pecados é alguma coisa que nos é concedido por Deus, mesmo sem nós merecermos. Porque Deus é amor. No entanto, o apóstolo Paulo diz também para nós não usarmos a graça como desculpa para permanecermos no pecado. E o texto que hoje vamos ler em Hebreus, e sobre o qual nós vamos meditar, vai nos lembrar precisamente esta verdade. E eu convido então a Hebreus 12, que os irmãos possam acompanhar a leitura a partir do versículo 16. Hebreus, capítulo 12, versículo 16. E diz assim: E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Algumas Bíblias usam também ninguém seja impuro ou profano. Ninguém seja impuro ou fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmãos, estes dois versículos é a partir daqui que nós queremos falar convosco. É aqui dado uma exortação
um exemplo também. A exortação é para não sermos impuros ou imorais, para não sermos profanos ou mundanos, é o significado desta palavra. E depois é-nos dado o exemplo, somos chamados à atenção de algo que está relatado no Velho Testamento, que foi o caso de Esaú. Então vamos pensar o que é que isto significa. Primeiro, o que é que Esaú fez? O que é que aconteceu com Esaú? Nós sabemos que Abraão teve um filho chamado Isaque e Abraão tinha recebido de Deus uma promessa, uma bênção. A bênção de ser o pai de uma grande nação. E o Senhor tinha prometido a Abraão que através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as famílias seriam benditas em Abraão. Porquê? Porque o nosso Deus tinha escolhido Abraão para que da sua descendência viesse a nascer aquele que abençoa a minha família e a tua, que é Jesus Cristo. Ele é descendente de Abraão, de Isaque. Abraão teve um filho chamado Isaque. E a mesma bênção que foi dada a Abraão, foi dada a Isaque, o seu filho. Isaque teve dois filhos gêmeos. Um chamava-se Esaú e outro chamava-se Jacó. E a bênção era passada de geração em geração ao primogênito, ao primeiro. Neste caso, apesar de serem gêmeos, o que nasceu primeiro foi Esaú. Esaú tinha o direito à primogenitura, ou seja, tinha o direito a receber a bênção, a herdar a bênção que transmitiria aos seus filhos. Mas nós sabemos a história de Esaú. Esaú foi alguém, embora a Bíblia não nos diga que ele foi fornicário no sentido da pornografia, mas a Bíblia diz-nos aqui em Hebreus que ele foi impuro, imoral. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Esaú preferia a satisfação da sua carne, do seu eu. A satisfação, ele queria estar bem nesta vida. Gostava muito de caça. Aliás, gostava muito de comer. Assim é que é. Ele gostava muito de comer, mas não tinha jeito para a caça. E um dia, com o desejo e o ser atraído pelo o aroma de um belo guisado de lentilhas que o seu irmão estava a fazer, o Jacó, ele fez um trato com o seu irmão. E o que é que ele fez? Ele disse: eu vendo-te, eu dou-te o direito de primogenitura se tu me deres o teu guisado. E para satisfação do estômago, ele não pensou duas vezes. Ele queria era a satisfação daquele momento. Não pensou no futuro. E o que fez? Abdicou da bênção que tinha vindo desde Abraão a Isaque e que seria para ele. Mas ele disse: eu prescindo dessa bênção para que o meu estômago fique satisfeito, para que eu tenha o prazer de comer esse guisado. Ai, que bom que ele está, que cheira tão bem. E é isso que aqui o autor de Hebreus nos está a dizer. Muitas vezes Deus nos está a abençoar e nos quer abençoar. Mas nós não pensamos nas bênçãos espirituais. Nós não pensamos nas coisas que Deus tem para nós. Nós não pensamos na vontade de Deus. Nós não pensamos no plano de Deus para a nossa vida.
Nós não nos preocupamos com aquilo que Deus quer, nem com aquilo que Deus não quer. Nós só nos preocupamos, tal como Esaú, com o momento presente e com a satisfação que podemos obter no momento presente. Por isso, a exortação é: não sejas devasso, não sejas impuro, não sejas profano, não sejas imoral. A palavra profano quer dizer também irreligioso, ou seja, uma pessoa que não se preocupa com coisas espirituais, uma pessoa que não se preocupa com Deus. E este é o grande pecado do mundo nos dias de hoje. Grande pecado que muitas vezes está a contaminar a própria igreja, os próprios crentes, que parece que às vezes só se preocupam com Deus quando estão nos momentos de grande aflição. Tirando esses momentos, Deus é completamente esquecido. É assunto que não se fala. É assunto que nem sequer nos vem à mente. E é por isso que muitas vezes, nas horas de aflição, alguns dizem assim: bom, já fiz de tudo, já procurei tudo, já tentei tudo, só me resta agora esperar em Deus, só me resta agora pedir a Deus. Exatamente o ponto onde deveriam ter começado é onde estão a acabar. Profano é aquele que prefere realmente os prazeres da carne, a satisfação do eu, e que despreza as coisas espirituais, despreza a relação com Deus, despreza a vontade de Deus, não quer saber se Deus quer ou não quer. Aquele que despreza o plano de Deus para a sua vida, nem sequer se preocupa se Deus tem plano ou não para a sua vida. Estes estão descritos também em 2 Timóteo, no capítulo 3. E se algum dos irmãos quiser abrir, se não pode apenas ouvir, mas em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, diz-nos assim: sabe, porém, isto é Paulo a escrever a Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ora, eu ouço muita gente dizer: olha, nós estamos a ver os últimos tempos. É verdade. É. Tempos trabalhosos. É verdade. É. Mas às vezes pensamos que esses tempos trabalhosos e estes últimos dias têm a ver com, com aquilo que nós estamos agora a suportar, uma pandemia e catástrofes, terremotos, essas coisas todas. Mas reparem o que diz aqui. Uma das características dos últimos tempos: porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, egocentristas, egoístas, narcisistas. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que é que está a dizer? Cuidado, porque virão dias difíceis, dias complicados, e este sentimento e esta forma de viver tem-se multiplicado e aumentado, e nós o que é que vemos hoje? É isto, esta descrição. Pessoas que não querem saber de Deus, que aparentemente são muito piedosas, muito boazinhas, mas são egoístas, vivem para si, só querem saber do presente, dos seus prazeres. Olha, uma das razões porque muitas vezes a pandemia cresce, não é? E os contágios crescem, é precisamente porque assim que há uma oportunidade, vamos para a festa, vamos comer e beber,
e não importa o resto. Mas na vida espiritual, pior ainda. Porque muitos são aqueles que dizem, vamos para a festa, e festa significa muitas vezes pecado. Agora, não estou a dizer com isto, meus irmãos, que o crente não festeja. Festeja, pois. E nós até temos pena de não fazer mais festa, porque nos últimos anos sempre fazíamos festa. Temos pena de não fazer mais festa. Mas a verdade não é essa que nós estamos aqui a querer dizer. É quando essa festa despreza Deus e apenas está focada na autossatisfação, no prazer próprio. E era isso que caracterizava Esaú. E foi isso que foi a ruína de Esaú. O que é que aconteceu com Esaú depois? Esaú quis, quando acordou, quando se apercebeu que o seu irmão é que estava a receber a bênção, quis voltar atrás, quis mudar a situação. Mas já era tarde, já tinha passado o tempo. E aqui diz que no versículo 17 de Hebreus, onde nós lemos inicialmente, que bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, mas se ele se arrependeu, não havia lugar já para arrependimento? Havia sempre lugar para arrependimento, quando o arrependimento é feito em tempo útil. É como hoje, irmãos. É como hoje. Hoje, a Bíblia diz que hoje é o dia de aceitar a salvação. E muitas são as pessoas que não querem saber da salvação da sua alma. Muitas são as pessoas que não se preocupam com as coisas espirituais, nem com o agradar a Deus, nem em crer em Jesus e seguir a Jesus. Porquê? Porque apenas querem divertir-se. Apenas querem viver o presente. Eu lembro-me que aqui há uns anos atrás, estava eu ainda no Alentejo e durante vários anos trabalhei com toxicodependentes e conduzia-os a centros de recuperação evangélicos e havia um rapaz que que estava na prisão e eu visitei, depois acompanhei todo o processo dele de recuperação, porque ele saiu da prisão, e eu fui acompanhando o processo durante mais de um ano da sua recuperação. E ele, durante aquele tempo todo, ouviu o Evangelho. E ouviu que a sua vida, para mudar completamente, ele precisava de entregar-se a Jesus, de seguir Jesus. E ouviu muitas vezes o que a Bíblia diz. E os versículos que diziam que Deus é amor, que Deus perdoa e que ele deveria, então, seguir a Jesus. Passado muito tempo de recuperação, foi mais de um ano e meio, ele saiu daquele programa, ele ficou bem da sua dependência, constituiu família e ainda hoje é meu amigo. Ainda hoje é meu amigo. E falamos. E uma vez visitando Évora, já depois de eu ter saído, encontrei-o. E falámos um pouco. E nunca me esqueci de uma coisa que ele me disse. Quando eu falei mais uma vez do Evangelho que ele nunca aceitou, que ele nunca abriu o coração para Jesus. Ele dizia: eu sei, pastor, que só me falta converter. A vida dele tinha mudado em muitas coisas, tinha havido muita mudança. Ele disse: eu sei que só me falta converter. Mas se eu me converter, há coisas que eu gosto de fazer que vou ter que deixar de fazer.
Ou seja, a minha satisfação, os meus desejos. Irmãos, hoje em dia há muita gente que diz assim: eu até concordo, mas se eu aceitar, eu vou ter que mudar. E as pessoas resistem à mudança. E muita gente não se converte a Jesus, não se entrega a Jesus, porque não quer mudar. É por isso que o Evangelho incomoda. Porque muitas religiões apontam caminhos para a pessoa se encontrar ela própria, como já temos dito aqui, para encontrar paz, para buscar isto, buscar aquilo. Mas não precisas de mudar. Podes continuar no pecado. Mas o Evangelho de Jesus diz: arrependei-vos e crede. E é este arrependimento, e a palavra arrependimento significa mudança, mudar de direção. É este arrependimento que muitos não estão dispostos a fazer. Na vida do crente é a mesma coisa. Às vezes há aqueles pecadinhos que estão colados a nós e que nós não queremos deixar, porque não queremos mudar. E isso impede a bênção de Deus na nossa vida. E foi isso que aconteceu com Esaú. Esaú não quis mudar, não quis deixar os seus prazeres, não quis pensar em Deus. E quando ele quis, já era tarde demais. Já não havia volta a dar. O que a expressão aqui quer dizer, não achou lugar ao arrependimento, isto é, não havia volta a dar, era tarde demais, não havia já como mudar a situação, já estava. E é o que a Bíblia diz acerca daqueles que rejeitam Jesus hoje. Virá o dia em que eles vão querer dizer: Senhor, Senhor, é tarde, a porta está fechada. Foi como nos dias de Noé. E Jesus disse que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. E o que é que aconteceu com Noé? Ele anunciou que ia chover, ia haver o dilúvio. Ele construiu a arca. E todos se riam dele. E zombavam. E não creram. Até que a porta da arca se fechou. E só os que lá estavam dentro foram salvos. E um dia Jesus vai voltar. E nesse dia será tarde demais. A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará. É verdade. Mas muitos vão se dobrar o joelho reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, mas será tarde demais. Porque hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de fazer as pazes com Deus. Hoje é o tempo de dizer: Senhor, eu quero seguir-te. É agora. Outros há que pensam assim: ainda sou muito novo, ainda tenho muito tempo, mais tarde. Talvez tenha sido esse mesmo o erro de Esaú. Isto agora é brincadeira. Depois mais para a frente, quando o nosso pai for velhote e for à altura disso, depois a gente conversa. Vamos mudar as coisas. Enganou-se. Muito bem enganado. Muito bem enganado. Esaú parecia que temia a Deus, mas não temia. Parecia que honrava a Deus porque ele falava no nome de Deus, mas não honrava. Esaú faz lembrar Caim. Lembram-se de Caim, no livro de Gênesis? Caim que matou o seu irmão Abel, filho de Adão e Eva. A Bíblia diz que Caim foi fazer um sacrifício, fez um altar e ofereceu do fruto da terra que ele tinha colhido, e ofereceu ao Senhor. Diz que o seu irmão Abel, também, que era pastor, também sacrificou um animal e ofereceu ao Senhor. Mas diz que o Senhor rejeitou a oferta de Caim, porque o seu coração era um coração que não estava ali. Ele tinha ido, vamos dizer, tinha ido ao culto, mas não estava lá de coração. Não temia a Deus. Tinha ido ao culto, o Caim,
mas não amava o seu irmão, tanto que o odiava, desprezava e matou. Tinha ido lá fazer um sacrifício, mas era só por ir. O coração dele estava vazio, estava longe de Deus. Não tinha motivações para adorar a Deus, nem para exaltar ao Senhor. Esaú era a mesma coisa. E nós, como é que somos? Será que o nosso coração está realmente com o Senhor? Será que nós estamos desejosos de mudar a nossa vida de forma a agradar a Deus? Será que nós vivemos com aquela preocupação, Senhor, o que é que em mim te desagrada para que eu possa mudar? Ou então vivemos pensando assim, é melhor não descobrir o que me desagrada, que é para não ter que mudar nada, o que desagrada a Deus. A exortação bíblica para cada um de nós, irmãos, encontramos em Efésios capítulo 5 e versículo 15 até ao versículo 18. E em Efésios 5, 15 a 18 diz, vede prudentemente como andais, não como néscios. Olha, nécio é uma pessoa insensata, é uma pessoa que não tem juízo. E foi isso que Esaú não teve juízo, não pensou. Não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo presente, aproveitando a oportunidade, porquanto os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é que, mais uma vez, a Bíblia nos exorta? Vamos ser sábios. Vamos procurar a direção do Espírito Santo na nossa vida, a orientação do Espírito Santo na nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida e, em obediência, mudar a nossa vida para agradar a Deus e não para agradar à nossa carne. É isso que Deus quer na minha e na tua vida. Deus concedeu-nos a graça também de recebermos uma grande bênção. A bênção da vida eterna. A bênção da salvação. A bênção da sua presença e da sua orientação e da sua sabedoria na nossa vida. Tal como tinha prometido a Esaú, que o abençoaria por ser primogênito, também a nós, primogênitos da nova criação, nós agora também temos direito à herança eterna. Mas muitos hoje estão a desprezar essa bênção. Será que tu és um desses? Que estás a desprezar a bênção de Deus? Que brincas com a tua vida espiritual? Que brincas com a tua relação com Deus? Eu não li o texto todo, mas Deus é amor. Mas também é, se os irmãos chegarem ao fim desse capítulo 12, o que é que vão ver no versículo 29? O versículo 29, irmãos. Deus, o nosso Deus, é o quê? É um fogo consumidor. Seria um grande erro, é uma mentira, dizer apenas que Deus é amor, que Deus perdoa, embora isto seja uma grande verdade, sem dizer que Deus é justo juiz e é fogo consumidor. O Deus que perdoa aqueles que se arrependem, o Deus que renova aqueles que desejam vida nova, é o mesmo Deus que também vai punir o pecado e o pecador que não se arrepende. Ele é fogo consumidor. Hoje é a altura de cada um de nós dizer: Senhor, sonda-me, vê o que é que está em mim mal. Muda, Senhor, o meu coração, porque eu não quero viver junto dos prazeres que me arrastam para a desgraça, mas junto a Ti, que me leva
até aos céus. Amém.